Bom, eu sou o professor Antônio Carlos Nascimento Osório, trabalho na Universidade Federal há 31 anos e eu trabalhar com essa questão da memória, eu poderia dizer que as minhas fontes empíricas são estudos que eu realizei ou trabalhos de dissertações e teses e algumas monografias que eu orientei na própria universidade, que já passam aí em dissertações de tese quase 70 dissertações de tese. Então, quer dizer, falar um pouco do estado do Mato Grosso do Sul, ou a partir da divisão do estado de Mato Grosso, eu diria que é uma coisa fundamental. Primeiro, nós temos que entender que a história ela não é linear, né? Ela não é um simples discurso, ela não é um simples olhar. A história exige aquilo que os arqueólogos chamam de escavações, né? Então, eu diria assim, cada documento, cada tempo, cada data, cada momento, ao ser relido, a gente descobre outros elementos, outras peças fundamentais das quais fazem parte. Mas dessas memórias eu gostaria de destacar algumas delas, né? A primeira, que eu acho assim, que é uma questão de ponto de vista fundamental, que está muito relacionada ao momento que nós vivemos hoje, quando se fala em reforma do ensino médio, é o momento da divisão do estado de Mato Grosso e a educação no nosso estado. O primeiro plano estadual de educação, que foi realizado na década de 80, estava atrelado ao quarto Plano Nacional de Educação, que naquela época recebia o título de Educação, Desporto, Cultura, traz um fato fantástico. O Plano Nacional narrava o seguinte, que o problema da educação no Brasil não era um problema pedagógico, e sim um problema de ordem econômica, social e cultural. E eu diria assim, dos anos 80 até hoje, nós também continuamos com esse mesmo problema. Também com a divisão do estado de Mato Grosso, um fato curioso que muitas pessoas não relatam, um trabalho muito, talvez não se aprofundem, que talvez não tenham percebido ou não houve interesse, é o fato em que a divisão do estado acarretou num empobrecimento muito grande no campo educacional e principalmente na escolarização aqui no estado de Mato Grosso do Sul. Por quê? Com o anúncio da divisão do Estado, que se efetivou em 79, o Estado único não abriu mais concurso e nem fez manutenção das escolas que faziam parte da região sul do Estado de Mato Grosso. Isso, de arrancada, quando houve a divisão, nós pegamos assim todo o processo de escolarização precarizado, ou seja, estava tudo por fazer. E isso veio se propagando durante muitos anos, eu diria até hoje. Então, por exemplo, uma das precariedades, pegando o ensino médio como referência, nós não temos professores formados em algumas áreas, principalmente na área de ciências naturais e exatas, né, que é o caso da matemática, da biologia, da química e da física. O nosso efetivo de professores é muito pequeno. Nós temos, só para ter uma ideia, hoje 375 escolas na rede estadual, nós não temos nem 5 professores de física efetivo, né? Se nós formos mensurar a área de biologia, tem um número maior, de matemática um pouco maior, mas não dá cobertura para nenhum décimo das escolas da rede estadual de ensino. E aí eu volto à questão da reforma, que recentemente foi aprovada na Comissão de Educação no Congresso Nacional, agora em 2016. A proposta da reforma da educação do ensino médio, ela traz um problema grave, quer dizer, primeiro, é uma medida provisória, isso não existe, quer dizer, só isso já houve um desgaste do governo muito grande, houve um tropeço muito grave, não foi discutido, não houve participação dos diferentes segmentos da sociedade, e aí o dado fundamental, né? Como pensar em eixos temáticos ou aprofundamentos, por exemplo, na área de ciências, ou na área de exatas, ou na parte da profissionalização, se do ponto de vista histórico, aqui no nosso estado, isso já foi comprovado que nós não temos como preparar para o mercado de trabalho.